Bem, então, nessa gravação, pessoal, nós vamos trabalhar aí com exercício relacionado ao conceito de funções. É a parte inicial, né? Ver propriamente o que seria definição de função, por exemplo, o que seria o domínio imagem, e um exemplo, né, em particular que já foi apresentado para vocês nas aulas são quando que duas funções são iguais, né? Como é que você verifica isso? Então, em particular, nessa lista de exercícios resolvidos, eu vou procurar tratar essas coisas com vocês, né? Bem, então vamos lá. No primeiro exercício, a gente já começa, basicamente, relembrando o conceito de função, né? Por quê? Porque a gente vai identificar em cada um desses itens aqui, ó, quais deles determinam uma função de A em B. Então, nós temos aí uma relação, qual delas é uma função, né? Então, justifique sua resposta. Bem, então vamos começar pelo item A. Deixa eu colocar aqui embaixo, né? O item A. Então, se a gente relembrar do conceito de função, né? Nós temos o seguinte, que para ser função, para que essa relação seja uma função, cada elemento do conjunto A tem que estar associada a um elemento do conjunto B. E essa associação tem que ser única, né? De que forma? Por exemplo, se eu considerar o elemento A minúsculo que está no Azão, né? Ele está associado a qual elemento em B? É o G. A associação é única, ou seja, ele está associado só a esse elemento? Sim. Certo? Então, até agora, ok. E o B? O B está associado ao H, né? Essa associação é única? Também. Agora, vamos passar ao C. Veja que o C, né? Se a gente considerar aqui o elemento C, ele não está associado a nenhum elemento de B, né? Não tem nenhuma relação, não tem nenhum elemento de B que faz correspondência com o elemento C. Então, vamos anotar aqui, ó. Nós temos o seguinte, então, veja que esse elemento C, ele está em A, no entanto, ele não está associado, né? Não está associado a nenhum elemento de B. Ele não tem nenhum correspondente em B, né? Então, ele não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Isso já é um fato que contribui, né? Que, na verdade, nos informa que essa relação não é uma função, né? Por quê? Porque isto é, né? O que acontece? Se você pegar o domínio da relação, então, domínio da relação R, ele é igual, né? Para estar no domínio, são os elementos que têm um correspondente lá no conjunto B. Então, é o A, B e o D, né? E esse domínio aqui é diferente de A, certo? Ele é diferente de A. Então, isso implica que essa relação R não é função. Essa relação foi dada no item A, né? Portanto, R não é função. Ok? Agora vamos passar ao item B. Então, o item B, agora vamos analisar aqui, né? Ver se corresponde a... Se essa relação dada no item B corresponde a uma função. No item B,
Vamos anotar aqui. Bem, como a gente pode perceber, cada elemento de A, né, tem um correspondente em B. Não tem ninguém aqui sozinho, né? Cada elemento de A tem um correspondente em B. Então, digamos que a primeira condição da definição está ok. Agora, o que que diz a outra condição? Que cada um dos elementos que estão em A tem que corresponder a um único, correspondência tem que ser única, com relação aos elementos que estão em B. Veja só, a gente olhar aqui para o elemento C, ó, né? O elemento C, ele está associado a 3 elementos do conjunto B. Então, essa correspondência aqui não é única, né? Então, a correspondência não é única. Então, isso implica que essa relação não é função. Geralmente no ensino médio, né, os professores costumam ensinar assim, ó, que esse conjunto A, né, ele representaria os filhos. Só para uma questão de macete, só para ficar mais fácil da gente identificar. E esse conjunto B seriam os pais, né? Certo? Aí o que acontece? Existe filho sem pai? Não, né? Então não pode sobrar ninguém aqui sem correspondente. Outra coisa, um filho pode ter mais de um pai, assim, considerando pai biológico, tá? Porque se fosse pai adotivo e biológico poderia, né? Mas pai biológico, um filho pode ter mais de um pai biológico? Não, né? Então, nesse item B, nós temos uma contradição do fato de que esse elemento C ele não tem um correspondente em B, né? A correspondência não é única. Então, portanto, não é função. Então, vamos escrever isso aqui. Então, essa relação R não é função. Por quê? Né? Essa relação R foi dada nesse item, não é função. Aí, qual que é a justificativa, né? Pois esse elemento C, que está em A, ele está associado a 3 elementos do conjunto B. Nós não temos aí uma correspondência única, né? Está associado a 3 elementos do conjunto B. Certo? Então, por isso que deixa de ser função, né? E o item C, hein? Então, vamos analisar o item C. Vamos ver se essa relação, ela representa uma função. Então, veja só, cada elemento que está em A tem um correspondente em B. Né? Não tem ninguém sozinho aqui em A. E outra coisa, cada um relaciona um único elemento de B. Ó. O A relaciona ao G, o B está relacionado ao I, o C está relacionado ao F e o D está relacionado ao H. Ah, mas sobrou elemento no conjunto B que não tem correspondente em A, no caso o E e o J. Isso vai interferir no fato da relação deixar de ser uma função? Não, né? A definição deixa claro que cada elemento de A tem que ter um correspondente em B, e essa correspondência tem que ser única. Então, esse item C, né, a relação, melhor dizendo, a relação dada no item C é sim uma função. Então, vamos anotar aqui. Né? Cumpre as duas condições para ser função. Então, o item C é uma função. Vou colocar assim, né? R, que é a relação R, é uma função. Pois todo elemento de A, aí vem a justificativa, né?
Todo elemento de A está associado a um único, né? A um único elemento de B. Ou seja, a definição de função está satisfeita aí no item C. Tranquilo? Bem, vamos passar à questão de número 2. A questão de número 2, ela pede para a gente identificar aqui, né? Quais dessas relações que estão definidas da reta, elas apresentam um gráfico que são definidos como funções. Tá? Então, lembra, o que é o conceito de função? Cada elemento aqui, né, do eixo X tem que associar um único elemento do eixo Y, certo? Então, a gente não pode ter elementos do eixo X que não estão correspondentes ao eixo Y. Aí, uma maneira da gente verificar isso é considerar a reta vertical, né? Seria a reta perpendicular ao eixo X, tá certo? Então, se eu traçar aqui, ó, a reta vertical, que é a reta perpendicular ao eixo X, né? Ficou meio inclinada, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, se eu traçar a reta perpendicular, ó, veja o que acontece. Essa reta toca o gráfico em um ponto apenas, ó, né? Ela corta o gráfico da função apresentada, ou, desculpa, da relação apresentada, né? Que a gente ainda não sabe se é função. Em um ponto apenas, ó. Isso se você fazer para cada um dos pontos, né? Então, isso implica que pelo teste da reta vertical, né, nós podemos concluir que o item A, então nós temos uma função, né? Esse gráfico aqui, ele representa o gráfico de uma função, da reta na reta. Então, no item A, nós temos uma função, né? Vou colocar assim, função. Então, é função. E esse aqui que nós traçamos, ó, foi a reta vertical. Estamos usando o teste aí da reta vertical. Agora vamos passar para o item B, né? Será que é função? Vamos traçar aqui a reta vertical. Vê se eu pegar essa reta aqui, ó. Opa. Se eu pegar essa reta vertical, né? Veja que, por exemplo, esse x que eu estou considerando aqui, digamos que seja um x, né? Ele está fazendo correspondente a dois valores de y. Tem esse valor e esse valor, né? Deixa eu pegar aqui o pontilhado. Então, ó, certo? Está fazendo correspondência a esse y e a esse outro y aqui. Ficou ruim o gráfico? Aí. Então, aqui, digamos que nós temos, né? Temos aqui um y1 e um y2. E o y1 é diferente do y2, né? Então, o que acontece? Esse x aqui, x1 que eu peguei, ele está associado a dois elementos do eixo y. Isso pode acontecer para definição de função? Não, né? Então, o item B, nós temos que esse gráfico, ele não representa uma função, né? Ou seja, não é um gráfico de uma função.
Não é função. Bem, agora vamos passar o item C. Será que é função? Vamos traçar a reta vertical. Se eu pegar essa reta vertical aqui, vejo que esse valor de x está associado só a esse y. Se eu pegar essa, também acontece a mesma coisa. E se eu pegar essa reta que passa aqui, pessoal? O que vocês acham? Eu pego esse valor de x aqui, ó, né? Vamos dizer que é um x1. Ele está associado a um valor de y. Ó, eu sei que está associado a esse, né? Que a bolinha aqui é fechada. E esse outro aqui está associado a esse valor? Não, né? Que a bolinha é aberta, ó. Então, ele não está associado a esse valor. Está associado só a esse valor aqui. Então, esse aqui também representa o gráfico de uma função. Então, o item C também representa o gráfico de uma função. Certo? Então, só para reforçar, né, que nós estamos considerando a reta vertical. Seria uma reta que é perpendicular ao eixo X, tá? Aqui também, certo? Em azul, então, são as retas verticais. Ok? Bom, então agora vamos passar ao número 3. Então, veja que até o momento a gente está reforçando a definição de função, né? O que vem a ser o que seria uma função, né? E aí nós trabalhamos com gráfico e com relação. Agora, nesse item 3, ele pede para a gente verificar quais das sentenças a seguir são verdadeiras e quais são falsas, né? Aí o item A está dizendo assim, ó, toda relação é uma função. E agora, hein? Será que é verdadeiro ou falso? Lembra que relação por exemplo, se você vai obter uma relação, né, de A em B, então significa que eu vou fazer uma correspondência, né, dos elementos que estão em A com os elementos que estão em B. Né? Então, vou pegar aí os paros ordenados da forma x, y, onde o x pertence ao A e o y pertence ao B. Então, é só isso, né? Relação é uma correspondência que você faz dos elementos que estão em um dado conjunto com os elementos que estão em outro conjunto. Aí está dizendo assim, será que toda relação é uma função? Bem, a gente tem que lembrar, para ser função, todos os elementos de A têm que corresponder a um único elemento de B. Isso aparece na definição de relação? Não, né? Então, essa afirmação aqui, ela está falsa. Será que a gente consegue dar um contra-exemplo? Ou seja, fornecer um exemplo que de fato diz que a afirmação é falsa? Acho que consegue, né? Então, essa afirmação está falsa. Deixa eu arrumar aqui. De fato, se eu pegar o exemplo, vocês lembram, né? Que quando uma afirmação é falsa, eu tenho que dar um exemplo, né? Que a gente chama na maioria das vezes de contra-exemplo, que mostra que de fato ela é falsa, né? Então, por exemplo, se a gente considerar aqui, ó, então, considere os conjuntos A formado pelos elementos. Ó. Então, estou pegando um exemplo, né? 1 menos 2, 3 e 2, certo? E B, o conjunto composto pelos elementos 0, 1
5, né? E 3. Então, vamos considerar esses dois conjuntos e a relação de A em B. Como? Então, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar essa relação, tem várias, né? Vamos pegar aqui várias relações de A com B. Vamos pegar uma delas só. Então, o elemento 1 de A associa com 0 em B. O elemento -2 associa com 1. E 3 associa com 1. É uma relação? É, né? Eu estou pegando alguns elementos aqui de A e estou associando alguns elementos de B. Isso é uma relação, né? Inclusive, a gente consegue identificar que esse conjunto está contido no A cartesiano B, certo? Então, essa é a relação. Vamos fazer aqui a representação usando diagrama de flechas, né? Só para ficar mais claro. Então, digamos que aqui está o conjunto A, aqui está o B, né? Aqui está o B. Quais os elementos que estão em A? Então, nós temos lá, né? O 1, o -2, o 3 e o 2. E em B, então nós temos o 0, 0, o 1, o 5 e o 3, certo? Então, vamos ver aqui a relação, né? A relação é... Vamos fazer estabelecer a relação R aqui, utilizando as flechas, né? Então, 1 está associado no 0, certo? O -2 está associado no 1. E o 3 está associado no 1 também. Olha, essa relação representa uma função? É porque a afirmação era, toda relação é uma função? Não, né? Se a gente for olhar aqui, ó, para o elemento 2, o 2 ele pertence ao A, né? Então, 2 pertence ao A. No entanto, ele não está associado, né? Ele não está associado a nenhum elemento de B. Certo? Então, isso implica que posso concluir de acordo com a definição. Então, portanto, às vezes a gente simplifica assim, por esses 3 pontinhos, tá? Então, portanto, essa relação R não é função. Certo? Não é função. Então, ok, vamos passar ao item B. O item B diz assim, toda função é uma relação, e agora? Toda função é uma relação. Ó, o que é a relação? É você fazer correspondência, né? Não precisa nem ser com todos os elementos de ambos os conjuntos. Você estabelece um relacionamento entre elementos de A e elementos de B, né? E o que é a função? Função é que todo elemento de A, né, tem que estar associado a um elemento de B. Então, é uma relação, né? Ou seja, o item B, ele está verdadeiro. Toda função é uma relação. Então, a afirmação está verdadeira. É verdade, tá?
Porque nós temos o seguinte, né? Lá da definição, nós temos que, lembra, né? Você pega aqui um dado conjunto A e aqui um dado conjunto B. E aí você estabelece uma correspondência, né? Dos elementos de A com B. Isso é a relação de A em B, né? Então, nós temos o seguinte, que essa relação R é uma relação, de acordo com a definição lá do livro, é relação, vou colocar assim, deixa eu melhorar a escrita, é relação de A em B, se somente se, então se somente se é porque vale a ida e a volta, né? Essa relação aí, ó, tem que estar contida em A cartesiano B. E aí, quando você tem que tá trabalhando com função, então função é uma relação onde todos os elementos dessa relação pertencem a esse produto cartesiano, né? De A e B, ok? Porque, de acordo com a definição de função, cada elemento aqui de A está associado a um único elemento de B. Então, é uma definição de relação, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Então, se estamos trabalhando com função, se estamos com uma função, né? Vou colocar assim, melhor dizendo. Se estamos com uma função, né? Estamos tratando de uma função. Então, de acordo com a definição, então, todo elemento de A tem um único vou colocar assim, todo elemento, estou faltando, todo elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, é uma relação, tá ok? Ou seja, no caso aí, a gente usou a definição de função e a definição de relação para ver que essa afirmação está verdadeira. E o item C? O item C diz assim, ó, se a relação é de A em B é uma função, então o domínio de R é A, também está verdade, né? Então, digamos que aqui, né? O item C. Vou aproveitar esse diagrama que eu fiz aqui, que assim, né? O que acontece? A primeira condição para ser função diz que cada elemento daqui, né, do conjunto A, tem que ter um correspondente em B, não pode ficar sem associar ninguém de B. Então, isso implica que o domínio da relação, né, vai coincidir com todo o conjunto A. Então, essa afirmação também está verdadeira. Só da gente analisar a definição de função. Verdadeira. Certo? Né? Porque, pois, como se trata de uma função, todo elemento de A
terá um correspondente terá um correspondente em B. Isto é, né? O domínio, então, da relação R, né? Está falando aqui, a relação de A em B. Então, o domínio da relação R é o A, o próprio A. Porque se não fosse o A, então teriam elementos em A que não estão associados a elementos de B. Isso contradiz o fato de S ser uma função, tá certo? Então, você estaria contradizendo esse fato. Então, de fato, a afirmação é verdadeira. Tá ok? Então, nessa gravação, pessoal, ficamos com esses 3 exercícios. Aí, voltamos no próximo vídeo para trabalhar com mais exercícios, tá bom? Até lá!